Hoje, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um Maná Diário. Lembre-se de comentar, compartilhar, ativar o sino de notificação. Vamos à nossa meditação dessa manhã. Hoje falaremos da religiosidade personalizada. Hoje em dia é muito comum a gente querer personalizar as coisas. Carro, roupas, móveis, casa. Contudo, a religião cristã, ainda que tentem, a religião bíblica, ela não cede a essa personalização. Isso envolve riscos eternos. Vemos uma tentativa assim em Gênesis 4, de 4 a 5. Vamos lá. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou de agrado do Abel e sua oferta, mas não aceitou a de Caim. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Aqui aprendemos que não é apenas uma questão de oferta, mas quanto ao seu sacrifício. Na oferta também está envolvida a vida e a posição de qualquer ofertante em relação a Deus. Caim não apresentava uma vida sacrificada conforme as exigências da santidade divina, mas uma oferta conforme a sua condição de pecador. Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que oferecemos, irmãos, a Deus é uma expressão do nosso sacrifício vivo. Muitos de nós temos até a petulância de tratar Deus como nós mesmos. Ou seja, se está bom para mim, logo vai estar bom para Deus. Não faça isso. Não faça como Caim. Como Caim, todo homem quer o reconhecimento pessoal de Deus por suas obras, à sua maneira. Aceite-me da forma como eu quero que me aceite. Mas em Efésios 2, 8, 9 diz: pois vocês são salvos por meio da graça, pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Obras são uma expressão da maneira e da sua forma. Os que são de Caim tratam o Senhor como eles mesmos. Os critérios de Deus, lembre-se, não são os nossos. Você pode até dizer: olha, eu sou ignorante, eu não sei nada de Bíblia. Talvez até Caim o fosse, mas a verdade é que a ignorância não justifica ou tampouco atende os requisitos divinos. A ignorância das coisas do Senhor, nessa ignorância, agimos como ao nosso próprio caráter, à nossa própria condição, como um pecador. O que você tem a oferecer, ou seja, a sua oferta, ela é sem dúvida uma expressão do trabalho das suas mãos e do suor do seu rosto. Então eu vou perguntar: suas mãos e o seu rosto transpiram em santidade e sacrifício ao Senhor? Ou é simplesmente fruto da obra e expressão do pecado? Você pode até ter trabalhado duro para produzir a sua oferta, mas e daí? Não há trabalho seu que remova a maldição e a mancha e a separação que o pecado causa. Obras jamais são a base adequada para a aceitação de um pecador diante de Deus. Não anula nunca a penalidade devida ao pecado. Não consegue roubar da morte o seu aguilhão, não consegue roubar da morte o sofrimento, não consegue roubar da morte o espinho, não consegue roubar da morte o túmulo. Isso é impossível. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há como desobrigar o cumprimento de uma obrigação da pena da vida no inferno. Os sacrifícios inaceitáveis, como os de Caim, são inúteis, são até abomináveis, demonstram uma completa ignorância da sua própria condição espiritual de ofertante. E o mundo segue assim, como Atenas. Em Atos 17, 22, Paulo se levantou na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos de homens.
Deus não é adorado a mãos de homens, como se precisasse de alguma coisa. Ainda assim, Caim pensou que o Senhor poderia ser abordado dessa forma. Todos que agem como Caim são meros religiosos dos mesmos pensamentos, e são muitos. Milhões de seguidores de Caim, séculos após séculos. A adoração de Caim tem abundado em todo o mundo, sendo a adoração de toda alma não convertida, que é inútil e abominável diante de Deus. Deus não deve ser adorado como se precisasse de alguma coisa. A Caim bastava simplesmente o arrependimento por seu pecado e seguir em frente, mas a sua resposta foi pecaminosa diante da mente de Deus. A natureza pecaminosa do homem deseja fazer de Deus um receptor, mas Deus ele é doador da vida, é doador da eternidade, é doador da salvação. É Ele quem justifica ou não o pecador. Na fé cristã, quando alinhados com os mandamentos, o testemunho é eterno e registrado pelo Senhor, e certamente galardoado. Em Hebreus 11:4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Então, irmãos, até aqui a palavra. Que Deus abençoe, que você entenda que o reconhecimento e a justificação vêm pelo Senhor, e Ele é o doador da vida. Eu vou orar por você. Senhor, aqueles que nos assistem, ó Pai, estão aí nos ouvindo, assistindo, e de certa forma têm agido de forma diferente do que as Escrituras pedem. Eu oro para que haja arrependimento, Senhor, para que venham tornar-se sólido nas Escrituras e alinhado à fé, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como Abel. Amém. Em nome de Jesus. Queridos, um forte abraço e tenham um dia abençoado. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!